Prezados alunos e professores de todo o Paraná, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Educação Física. Eu sou o Andrei e essa é a aula de número 17 para a terceira série do ensino médio. Falaremos hoje sobre força, resistência e potência muscular. Quero lembrar você, aluno e aluna, para que você faça as atividades obrigatórias que são postadas no Google Classroom, para que você tenha a sua presença computada. No primeiro momento, então, vamos fazer uma revisão da aula anterior. Nós falamos sobre as alterações no organismo em resposta ao exercício físico. Então, comentamos sobre a resposta imunológica, sistema cardiovascular, sistema respiratório, adaptações musculares, temperatura corporal e respostas endócrinas. É claro que se você fizer um curso superior na área de educação física ou outras áreas da saúde, você vai ter um aprofundamento maior. Vamos então fazer uma atividade de revisão. Me acompanhe. Quais são as recomendações do CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, para evitar os problemas de saúde associados ao sedentarismo? Então, eu quero que vocês tentem relembrar esse conteúdo que foi abordado na aula anterior, nas aulas anteriores, e tentar responder. Então, vamos lá. Então, de acordo com o CDC, a atividade física regular deve ser feita com no mínimo 150 minutos por semana, sendo 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. É importante destacar a intensidade dessa atividade, que ela deve ser de moderada a vigorosa. Então, só para lembrar, nós vimos na outra aula que uma forma de você perceber essa intensidade é por meio da conversação. Então, se eu estou caminhando, por exemplo, e eu consigo conversar, mas eu tenho dificuldade para cantar, então significa que eu estou numa intensidade moderada. Agora, se eu estou caminhando e eu tenho dificuldade, inclusive para conversar, eu tenho que fazer pausas para respirar, então a intensidade vai se aproximar de uma intensidade mais vigorosa. Então, nós iniciamos a aula de hoje falando sobre aptidão física. Então, essa aptidão física, ela pode permear tanto a saúde quanto o desempenho esportivo. Quão apto você está para fazer um exercício físico? Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Então, essa aptidão física ela tem alguns componentes. Composição corporal, resistência aeróbica e anaeróbia, flexibilidade, força muscular, agilidade e potência. O nosso foco da aula de hoje será força, resistência e potência muscular.
Então nós temos aí os tipos de contração muscular. Falamos na aula anterior sobre a contração concêntrica e excêntrica. Então só para relembrar, considerem como referência o músculo bíceps, o do braço. Então eu vou fazer uma contração concêntrica, ou seja, vai ocorrer um encurtamento na musculatura do bíceps. Por outro lado, quando eu estou alongando essa musculatura, estou fazendo uma contração excêntrica. Esse grupo de movimentos, então, quando eu faço a união da contração concêntrica com a excêntrica, eu tenho a contração isotônica. Aqui nós temos um exemplo, então, de uma pessoa fazendo esse movimento da contração do bíceps. Quando ela está subindo a carga, contração concêntrica. Quando ela está descendo, ela é excêntrica. E essas duas são chamadas de contração isotônica. Por outro lado, temos ainda a contração isométrica. Então, mesma medida. Como exemplo, eu tenho ali um indivíduo fazendo um exercício conhecido como prancha. Então, existe tensão muscular, porém, não ocorre um encurtamento da musculatura. Aí, isométrica. Quando falamos sobre força, normalmente as pessoas associam a força à massa muscular, então ao volume muscular. Mas será que isso é sempre verdadeiro? Então, trago aqui a fórmula da física para a gente pensar sobre isso. Então, a força ela corresponde à aceleração vezes a massa de um corpo. E aí, quando nós falamos dessa força relacionada a movimentos no campo da educação física, eu trago os autores Fleck e Kramer, 2017, para entender um pouco melhor. Então, movimentos contra uma força oposta, por meio da contração muscular. Um outro conceito, aí definido por Uchida et al. 2004, superação de uma dada resistência, a qual ocorre por meio da contração muscular. Temos aqui uma imagem, um indivíduo tentando movimentar, empurrar um veículo. Então, ele vai tentar desenvolver força. Então, ele vai tentar movimentar esse veículo, né? Ele vai adquirir uma certa velocidade, vai variar essa velocidade e existe uma massa, uma resistência que ele tem que romper, ele tem que vencer. E também, um outro ponto importante são as comparações. Então, quando falamos sobre força, as pessoas têm o costume de se comparar. E eu trago uma questão. Por que comparar? Será que é interessante, é adequado que as pessoas fiquem se comparando quando nós estamos falando de exercícios físicos? E aí eu trago um princípio, o princípio da individualidade biológica. De acordo com esse princípio, as pessoas têm características e aspectos próprios, particulares, tanto físicos quanto psicológicos. Então, quando eu considero esse princípio, é um pouco inadequado eu ficar me comparando com outras pessoas. E essas comparações, elas podem gerar desequilíbrio, tanto psíquico, que pode gerar o afastamento da pessoa da prática de exercícios físicos, quanto físicos. Então, a pessoa pode promover lesões, pode se machucar durante o exercício. Quiz 1, me acompanhe. Ao tratarmos a força enquanto superação de uma dada resistência, a qual ocorre por meio da contração muscular, e considerando o princípio da individualidade biológica, as comparações entre pessoas não atletas, letra A, devem ser evitadas, pois são vários aspectos que interferem no desempenho motor, letra B, não devem ser feitas, exceto nos espaços escolares, letra C, podem ser utilizadas para fins motivacionais, ou letra D, são válidas em qualquer contexto de treino físico. Pensem, respondam que logo retornamos.
Então, as comparações entre pessoas não atletas devem ser evitadas, pois são vários aspectos que interferem no desempenho motor. Observe que aqui nós estamos falando de pessoas não atletas. O ambiente esportivo tem características, elementos próprios para a gente fazer comparações entre performances. Quando falamos então de força, é importante ter métodos, ou seja, maneiras para eu desenvolver essa força nas pessoas. Fleck e Kramer, 2017, eles apontam 2 tipos de treinamento para a força. O primeiro deles, eles chamam de treinamento resistido. Qualquer tipo de exercício contra uma resistência. Como exemplo, nós temos aqui o GIF ao lado esquerdo, uma pessoa fazendo um exercício conhecido como tração na barra fixa. Ela está utilizando a própria massa corporal. Então aí é um treinamento resistido. E aí nós temos também o treinamento de força, no qual a pessoa faz esse treinamento contra uma resistência ou uma carga externa facilmente conhecida ou mensurável. Como exemplo, nós temos o GIF do lado direito, uma pessoa fazendo um exercício de musculação. Então a carga externa é mensurável. E o objetivo é melhorar o desempenho motor. Quiz 2, me acompanhe. Fleck e Kramer, 2017, diferenciam treinamento resistido de treinamento de força. Assinale a alternativa mais adequada para o treinamento de força. Letra A. Qualquer tipo de exercício contra uma carga externa de difícil medição. Letra B. Qualquer tipo de exercício contra uma carga externa mensurável. Letra C. Qualquer tipo de exercício contra uma resistência. Ou letra D. Qualquer tipo de exercício contra uma resistência física. Pensem e respondam.
Então a alternativa mais adequada é a letra B, qualquer tipo de exercício contra uma carga externa mensurável. Só na letra D, um pouco antes do início do tempo do exercício, eu falei física, mas é uma resistência fixa. Agora vamos falar sobre resistência. Então, falando de resistência relacionada a exercício físico, nós devemos considerar o sistema energético, como nós já falamos em aulas anteriores. Isso vai ter influência na duração e na intensidade do exercício. Então, se eu faço exercícios de curta duração e alta intensidade, eu vou ter o predomínio do sistema energético anaeróbio. Agora, se eu faço exercícios de longa duração e com intensidades abaixo da intensidade máxima, então vai haver um predomínio do sistema energético aeróbio. Isso vai influenciar, então, no tipo de resistência que vai predominar no nosso organismo. E é sobre elas que a gente vai falar. Aqui nesse quadro nós temos um exemplo, então, desses sistemas energéticos. Então, o sistema energético anaeróbio alático, ele vai ter um tempo de duração até cerca de 15 a 20 segundos. Como exemplos, a prova dos 100 metros rasos no atletismo, saltos, lançamentos, etc. Anaeróbio lático, até cerca de 2 a 3 minutos. Então, nós temos a produção de lactato como produto do metabolismo, corridas de 400, 800 ou 1.000 metros. E o sistema energético aeróbio, mais de 2 a 3 minutos de exercício, pode prolongar-se por várias horas. Corridas com mais de 2 a 3 quilômetros. Então, a diferença básica elementar aqui é exercícios nos quais você tem uma intensidade máxima e um curto período de tempo, vai predominar o sistema energético anaeróbio. Quando você tem exercícios físicos feitos por um período mais longo de tempo, numa intensidade abaixo da intensidade máxima, vai predominar o sistema energético aeróbio. Aqui nós temos um exemplo, mais um do lado direito, de predomínio do sistema energético anaeróbio. E aqui abaixo nós temos um exemplo, o predomínio do sistema energético aeróbio. Então, quais são os métodos, ou seja, as maneiras que eu vou utilizar para desenvolver essa resistência? Então, existem os métodos contínuos, no qual a execução ininterrupta e por tempo prolongado. Métodos mistos, um bom exemplo é o fartlek, corrida intercalada por períodos de corrida rápida e períodos de corrida lenta. E também intervalados, repetidos sprints, ou seja, corridas com alta intensidade, curtas ou longas de alta intensidade, como eu falei, intercaladas com períodos de recuperação. Essa recuperação pode ser ativa, como por exemplo um trote, uma corrida mais leve, ou passiva, como por exemplo o sono, é uma forma de recuperação passiva. Quiz 3. Em relação aos métodos de treino de resistência, assinale a alternativa mais adequada. Letra A. Iniciantes devem consultar um profissional de educação física, a menos que tenham um colega experiente. Letra B. Pessoas experientes sem formação específica podem orientar treinos de resistência contínuos. Letra C. Atletas e não atletas devem consultar um profissional em qualquer contexto de treino. Letra D. Aplicar treinos retirados da internet sem consultar um profissional é válido para treinos de força em academias. Pensem e respondam.
Então, a alternativa mais adequada é a letra C. Atletas e não atletas devem consultar um profissional em qualquer contexto de treino. Então, aqui fica a dica e a importância de sempre você consultar um profissional habilitado para você fazer exercícios físicos. Vamos falar agora um pouco sobre potência. Para isso, eu trouxe aqui uma fórmula que foi proposta também pelo Fleck e Kramer 2017. Então, a potência, ela corresponde à força multiplicada pela distância dividida pelo tempo. Então, temos aqui um GIF para exemplificar o que seria a potência relacionada aos movimentos, ou seja, o exercício físico. Então, temos aqui uma rebatida num jogo de softball. O movimento é realizado em alta intensidade, num curto espaço de tempo. Então, aqui nós percebemos a aplicação da potência no movimento. Do lado direito, nós temos um outro GIF, uma luta, wrestling. Então, o indivíduo ele faz um salto. Para desenvolver esse salto em alta velocidade num curto espaço de tempo, ele desenvolve potência muscular de membros inferiores. E aí ele desenvolve o golpe. E logo abaixo nós temos a cortada do voleibol. Também é um movimento que é realizado desenvolvido potência. Então, um movimento em alta intensidade num curto espaço de tempo. E aí existem métodos, formas para eu desenvolver essa potência em atletas e não atletas. O treinamento de força balístico. Taxa alta de produção de força e a massa esteja sendo acelerada. Então, para que nós tenhamos um treinamento de força balístico, essa é a condição. Então, como exemplo, exercícios com ciclo alongamento e encurtamento, como o arremesso de medicine ball. Esse GIF do lado esquerdo, aqui abaixo, nós temos uma pessoa fazendo movimentos com uma bola. Essa bola é chamada de medicine ball. Ela tem carga. Então, 1, 2 ou 3 quilos. Essa carga é que vai ajudar nos treinamentos. Pliometria, exercícios pliométricos de salto com e sem carga. E o GIF do lado direito, nós temos um exemplo aí de treinamento para desenvolver a potência muscular. E também nós temos o treino com cargas externas mensuráveis, no caso, a musculação. Vamos falar sobre musculação em uma outra aula. Quiz 4. Me acompanhe. No tocante à potência muscular, assinale a alternativa que contempla características de treino para desenvolver esse elemento da aptidão física. Então, considere a contração muscular isotônica, ou seja, que há um encurtamento e um alongamento muscular durante a contração. Letra A. Contração muscular lenta e alta produção de força. Letra B. Contração muscular rápida e baixa produção de força. Letra C. Contração muscular rápida e alta produção de força, ou letra D, contração muscular lenta e produção de força moderada. Um tempo para pensar.
Então, um treino para desenvolver a potência muscular deve contemplar contração muscular rápida e alta produção de força. Então, eu coloquei aquela fórmula aqui novamente para vocês verificarem essa alternativa correta. Períodos de descanso. Então, falamos sobre força, resistência muscular e também potência muscular. Mas para que você alcance os seus objetivos com o treinamento, é importante o descanso. É importante que você faça e aproveite esse descanso. Porém, descansar também faz parte do treino e deve ser prescrito por um profissional habilitado. É importante, porém, pode resultar em destreinamento ou perda de suas adaptações do treinamento ou ainda de ganhos no desempenho. Destaco ainda que os períodos de descanso entre as séries e entre os exercícios durante uma sessão de treinamento são determinados em grande parte pelos objetivos do programa de treinamento. Ou seja, nem descansar de mais e nem descansar de menos. Quem vai prescrever isso é o profissional. E aí, um outro ponto importantíssimo durante os treinos é a segurança. Qualquer tipo de exercício físico, ele apresenta riscos. Para evitar isso, você deve tomar todos os cuidados possíveis. Para evitar lesões, a execução de técnicas adequadas, supervisão de profissionais, respiração adequada, manutenção dos equipamentos em boas condições, uso de roupas apropriadas, alimentação e hidratação adequadas. Esses são os elementos que devem ser considerados para se evitar lesões. Quiz 5, vamos lá. Considere os períodos de descanso no contexto da prática de exercícios físicos e assinale verdadeiro ou falso. Primeira alternativa. O tempo de descanso entre os exercícios varia de acordo com a percepção do praticante. Próxima. O tempo de descanso no treino de potência muscular é menos importante do que no treino de força. Próxima. O tempo de descanso em qualquer tipo de treino deve ser considerado em periodização. O tempo de descanso adequado para cada pessoa vai depender, em geral, dos objetivos do programa de treinamento. Então, essa periodização do treino, como está na alternativa, é a forma como o seu treinador ou o profissional habilitado vai organizar esse treino e ele vai manipulando as variáveis do treino. Então, um tempo para pensar e responder.
Vamos lá verificar então as suas respostas. A primeira alternativa, ela é falsa. O tempo de descanso entre os exercícios varia de acordo com a percepção do praticante. Na verdade, não. Essa variação vai depender da instrução e do planejamento do seu treino, que é feito pelo profissional. A próxima, o tempo de descanso no treino de potência muscular é menos importante do que no treino de força. Na verdade, não. O tempo de descanso é importante em todos os tipos de treino. E as próximas alternativas são verdadeiras, elas correspondem ao que foi falado aqui na aula. Vamos fazer então as nossas considerações finais. Então, nessa aula nós focamos na força, resistência e potência muscular. Esses são elementos que compõem a aptidão física. Existem outros elementos também, mas nós focamos nesses na aula de hoje. Então, força, resistência. Aí falamos também que a resistência ela pode ser aeróbia ou anaeróbia. Nesse aspecto é importante frisar que sempre que eu faço exercícios de longa duração com intensidades abaixo da intensidade máxima, eu estou focando então na resistência aeróbia. Eu tenho a participação do oxigênio no metabolismo, na liberação e na produção de energia para a possibilidade da contração muscular. Quando eu faço exercícios de altíssima intensidade, intensidades máximas, em curto período de tempo, então a resistência que está predominando no organismo é a resistência anaeróbia. Essa diferença é importante que fique bem clara. E falamos sobre a potência muscular, então movimentos realizados também em alta intensidade num curto período de tempo. Falamos formas, como eu desenvolvo esses elementos da aptidão física no meu corpo, numa pessoa. Então existem métodos, treinos para desenvolver. O acompanhamento profissional é muito importante. Então, seguir esse acompanhamento é importante, por um lado, para você evitar lesões, evitar de se machucar, e por outro, para que você aumente as chances de alcançar os seus objetivos com aquele treinamento. E eu destaquei alguns elementos aqui, nós falamos em aula, que são importantíssimos quando eu penso em exercícios físicos. Os objetivos, especificidade. Na especificidade, muitas vezes, pensando, por exemplo, no ambiente esportivo, eu vou pensar na modalidade que o atleta pratica, para então eu fazer exercícios, propor movimentos que se aproximam do movimento realizado lá no esporte. Isso é uma consideração da especificidade. Volume de treino, intensidade, se ela é leve, moderada, alta ou máxima, carga, método adequado e o descanso. O descanso é importantíssimo, como nós falamos, é importante que você descanse o tempo que é indicado pelo profissional, por um lado, para que você tenha os ganhos com aquele exercício físico e por outro, para que você não se machuque. Trago aqui as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa aula, então é importante que aqueles que ficaram com dúvidas consultem o material, que está disponível na internet, para tirar essas dúvidas e até para aprender um pouco mais. Agradeço então a sua atenção, espero que tenha aprendido um pouco mais sobre a prática de exercícios físicos, atente-se sempre às orientações de um profissional habilitado na área de educação física e até a próxima aula. Tchau!